Olá, muito boa noite para você que nos acompanha, 18 horas 30 minutos. A partir de agora, o site Papareia News, em conjunto com a empresa Noiva do Mar Mobilidade, dá início a uma série de lives, um projeto voltado à discussão do transporte público através da mobilidade urbana, que é onde o transporte coletivo está inserido. E essa foi uma iniciativa que surgiu em conjunto entre o site Papareia News e a Noiva do Mar Mobilidade, a partir da produção de conteúdo, da veiculação de notícias acerca desse tema. Eu sou Rodrigo Aguiar, sou jornalista do site Papareia News. Ao meu lado está a colega Rosane Borges, que também estará interagindo conosco, não só na live de hoje, como nas próximas lives, e também Edneuman Assunção, que é engenheira especialista em transporte e gerente operacional da Noiva do Mar Mobilidade. Nós teremos, então, como eu disse no início, um projeto que está estruturado em 3 lives, onde nós discutiremos com especialistas dessa área diversos temas relacionados à mobilidade, onde o transporte está inserido. O transporte coletivo, como nós todos bem sabemos, é extremamente importante para o deslocamento da população. Apesar das modalidades de transporte individual, ele ainda é um dos responsáveis pelo deslocamento em massa da população. E em Rio Grande, essa situação não é diferente. Você que está nos assistindo nesse momento terá também a oportunidade de fazer os seus questionamentos, interagir com os participantes dessa live. Basta fazer o seu comentário, aí mesmo na rede social onde você estiver assistindo, e nós, ao final, no momento adequado, reservado para os questionamentos, estaremos, então, abrindo essa possibilidade. Nós estamos aqui, nesse momento, utilizando máscaras de proteção em razão da pandemia do Covid-19 e também foram respeitadas todas as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias para que nós pudéssemos, então, realizar esse debate, realizar esse projeto da forma mais segura possível. Dentro ainda da questão voltada à participação de você que nos acompanha neste momento, nós fazemos a ressalva de que questões voltadas a horários e problemas em linhas específicas devem ser reservados para o Alô Rio Grande, que é a plataforma correta para a resolução desses problemas. O Alô Rio Grande é o telefone 98124 7851. E dessa forma, nós convidamos você a fazer questionamentos dentro do conceito macro do que diz respeito à mobilidade urbana. Nós vamos, então, à apresentação dos convidados desse projeto que inicia nesta terça-feira. Nós vamos conversar com Vinícius Pereira, ele que é coordenador, então, do Plano de Mobilidade Urbana aqui da cidade do Rio Grande, que foi desenvolvido pela Prefeitura em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande. Como eu disse também, está conosco neste momento Edneuman Assunção, engenheira especialista em transporte público e também gerente operacional da Noiva do Mar Mobilidade. E também está conosco, vai participar desta live, Rodrigo Tortoriello, ele que é presidente do Fórum Nacional de Secretários Municipais de Mobilidade Urbana e também secretário de Mobilidade Urbana da cidade de Porto Alegre. Vamos, então, dando início a esse nosso bate-papo. A live vai ser estruturada em explanações, logo neste primeiro momento. Vinícius, Edneuman, Rodrigo Tortoriello farão suas colocações. Em seguida, haverá a possibilidade de um debate entre esses participantes da live de hoje e, como eu disse no início, você que nos assiste terá a oportunidade de fazer o seu questionamento. Vinícius, muito boa noite. Bem-vindo a esse nosso projeto especial. Eu gostaria que tu começasse falando, né, sobre o plano de mobilidade urbana da cidade do Rio Grande, que está sendo desenvolvido. Fala um pouco sobre o estágio, de que maneira que ele começou, né, em qual momento ele se encontra na atualidade. Boa noite mais uma vez, bem-vindo. Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Primeiro, eu agradeço a oportunidade para poder falar um pouco sobre o plano de mobilidade, visto que hoje a gente se encontra numa pandemia onde a forma de se conversar com a sociedade é pela rede social, ou de forma online, e por conta do período eleitoral, a gente acaba tendo esse prejuízo que a gente não pode fazer as explanações que a gente gostaria nas redes sociais da Prefeitura. O plano de mobilidade ele começou no início do ano, no final do ano passado, início desse ano,
em uma parceria, um convênio que a gente fez, Prefeitura e FURG. Dentro desse plano, a gente tem um corpo técnico bem desenvolvido, com arquitetos, engenheiros, professores, geógrafos, e um corpo técnico também de estagiários que nos auxiliam, fora o corpo técnico externo, que acaba nos auxiliando para que a gente possa fazer a construção desse plano da melhor forma possível. Hoje, a gente vem discutindo já a elaboração dos cadernos anteriores do plano de 2012, que ele foi realizado, mas ele não foi concretizado. A gente vem fazendo essa renovação, aproveitando tudo aquilo que a gente vê que foi bom e regenerando tudo aquilo que a gente acha que deveria ser renovado. Hoje a gente está indo para o terceiro caderno, conversando com as principais instituições da cidade, que a única forma que a gente consegue hoje é com as instituições. Por conta como eu tinha falado, do período eleitoral, a gente ainda não conseguiu falar com a comunidade, mas logo na sequência, a partir do período eleitoral, a gente vai refazer, vamos, na verdade, reler todos esses cadernos que a gente vem discutindo com a comunidade. A gente já discutiu o caderno que tem denominação como Programa Calçada Legal, que ele trata sobre as calçadas, mas sobre a mobilidade a pé. Depois, no segundo momento, tratamos sobre a rede cicloviária, e agora a gente está entrando nessa semana justamente no transporte coletivo. A gente está fazendo uma reestruturação todo do sistema, lembrando que a gente passou por um período de pandemia, então a gente tem vários cenários. A gente teve um cenário antes da pandemia, que a gente está chamando como pré-pandemia, basicamente, que a gente estava com as linhas cheias e uma sobreposição de linhas enorme. Depois, logo na sequência, a gente está trabalhando com o cenário com a pandemia, onde a gente já, junto ao núcleo de transporte, junto com a empresa, reestruturou algumas linhas, e a gente está trabalhando com o pós-pandemia, que é um sistema operacional onde a gente quer enquadrar a curto, médio e longo prazo, justamente para enquadrar dentro do caderno do plano de mobilidade. Bom, sem dúvida nenhuma, Vinícius, é um assunto de extrema importância, né, que envolve toda a população rio-grandina, né? Quando a gente fala em mobilidade urbana, a gente não está falando tão somente do transporte coletivo em si, né? A gente fala, bem como tu colocaste, né, todas as modalidades, todos os modais estão inseridos aí nesse projeto. Exato. Infelizmente, hoje a gente passa por uma pandemia, e a gente meio que no começo, lá por março, quando começou a ter os primeiros casos aqui no Brasil, a gente não sabia como a gente iria ficar com essa situação. E logo na sequência entrou o período eleitoral. Então a gente é uma trajetória que a gente está fazendo, é um desafio muito grande, porque nunca se houve uma construção de um plano de mobilidade dentro de uma pandemia e tendo logo ali na frente uma disputa eleitoral. Então, a gente está correndo contra o tempo, porque a ideia é que a gente consiga realizar ele até o final do ano, para apresentar para a comunidade e logo na sequência institucionalizar ele para que ele vire lei junto à Câmara de Vereadores. Mas com tudo isso que aconteceu, a gente está correndo para ver se a gente consegue chegar. A gente também tinha a ideia de construir uma matriz, justamente para quando a gente chegasse agora nesse momento, a gente pudesse, na hora que a gente estivesse fazendo o caderno do transporte coletivo, a gente pudesse ter dados para nos basear em relação ao sistema operacional que a gente quer. Então, justamente com isso, a gente teve que reestruturar tudo novamente, e a gente acabou achando até, pesquisando, vendo como a gente poderia fazer isso com a pandemia, e logo após o período eleitoral a gente acabou achando um questionário online em Recife que eles fazem, e é bem interessante porque eles fazem a cada 2 anos, então eles conseguem estar constantemente reestruturando as linhas, vendo porque pode acontecer de alguma linha acabar perdendo clientes, né, por algum motivo. Então com esse questionário online deles, eles conseguem fazer isso com mais frequência, e é um jeito que a gente viu de implementar. Mas para isso a gente precisa esperar agora passar o período eleitoral, aí logo na sequência a gente vai engajar mais essa novidade. Bom, Vinícius, a gente te ouvindo, né, acompanhando a tua explanação, a gente percebe que elaborar um plano de mobilidade urbana não é algo fácil, é extremamente complexo, envolve muitas questões, e levando em consideração quem está assistindo nesse momento e quem também vai assistir essa live
em outro momento, aí já não mais na condição de um conteúdo ao vivo, mas gravado e disponível nas plataformas, tanto da Noiva do Mar como do site Papareia News. Eu gostaria que se poderias, né, nesse momento, dar alguns exemplos para nós, né, do que está sendo elaborado, do que está sendo preparado, se possível, né, dentro de cada uma dessas áreas que tu comentaste. Então tá, eu vou então começar no primeiro caderno que a gente fez essa elaboração. A gente já desenvolveu o que a gente chama de caminhabilidade. É um caminho onde a gente tem uma acessibilidade para todo tipo de deslocamento, pessoas com os PCDs, pessoas com certa mobilidade reduzida. Então a gente traçou o que seria um começo, alguma coisa que a gente pudesse, um projeto piloto que desse essa iniciativa. Junto a isso, a gente elaborou rotas acessíveis, tá? Que é em conjunto com a Secretaria de Coordenação e Planejamento, onde eles elaboraram o projeto, que é justamente isso. A gente conseguiu criar uma rota acessível, porque a ideia é que o município dê o seu exemplo primeiramente, para depois a gente poder cobrar ou até fazer uma parceria público-privada com os moradores do município, para a gente criar justamente isso, um anel com uma caminhabilidade no mínimo acessível. Tem a reforma do posto 4, que foi feita toda já com todo o padrão, conforme as normas determinam. Então, a gente já está pensando em fazer isso nas escolas, que é justamente isso que o plano prevê, e também a gente está tentando dar uma rota acessível junto aos corredores, aos linhas de ônibus, onde as linhas estão passando. No caderno da sistema cicloviário, a gente está fazendo a implementação colocando em conjunto o que já tem existente, que o governo já vem fazendo, é uma bandeira do governo atual, justamente isso, criar ciclofaixas e ciclovias para alargar a nossa rede cicloviária. Então a gente já pensou junto ao que já é existente e o que a gente pode fazer para criar um anel viário justamente para não interromper a viagem dele no meio, mas ele ter um início, um meio e um fim. Junto a isso, a gente está vendo a integração, que é uma coisa que a gente gostaria que acontecesse muito, a integração dos modais, então principalmente a bicicleta com o transporte coletivo, prevendo nas principais estações de integração, que é o que a gente está prevendo agora, dar continuidade, que a gente já tem 2 estações de integração, que é a Tamandaré e a do Cassino, são consolidadas. E a gente está prevendo mais algumas, e aí justamente nas estações de integrações a gente dá o mínimo para que essas pessoas possam ter a segurança de fazer essa integração entre os modais. E no livro terceiro, que é o da transporte coletivo, que é nesse que a gente está em estudo nessa semana e que a gente, na próxima semana, possivelmente se reuniremos com as instituições, é justamente isso, a gente prevê novas estações para a gente poder fazer um sistema operacional mais rápido, com uma logística melhor, fazendo essa reestruturação do sistema, vendo aquilo que a gente aquilo que a gente pode prever que vai funcionar, tá? E junto com uma conversa que a gente tem entre o núcleo de planejamento, a FURG, que está no convênio com nós, e a gerência de transporte também dialogando junto com a empresa também, que é importante. É sempre importante a gente dialogar junto com a empresa traz algumas novidades que a gente não sabe, justamente porque acontece do corpo técnico de uma instituição governamental ela ser um pouco precária, entendeu? Então a gente às vezes acaba não estando munido de softwares, pessoal que a gente gostaria que fosse. Então a gente às vezes pede sempre esse auxílio da empresa também, que ela está no seu dia a dia, no operacional mesmo, então ela possa contribuir com alguma coisa. É basicamente isso. A gente tem ainda um 4º livro também, que é o que vai fechar depois do plano de mobilidade, que é os pontos críticos da cidade, onde a gente vê que está, porque o que acontece, o plano de mobilidade, a gente não pode pensar apenas no modal, a gente não pode pensar apenas no transporte coletivo, não pode pensar apenas na bicicleta, a gente tem que integrar todos os modais e fazer com que, na verdade, a palavra certa para isso é democratizar o sistema, entendeu? A gente não quer dar prioridade para um, mas também não deixando o outro de lado. Então o 4º livro vem justamente para isso, a gente pegar os pontos críticos, aonde a gente está tendo problemas de mobilidade urbana e tratar eles de uma forma que a gente que lá na frente ele possa solucionar essa demanda que está
sendo necessário. Tá bem, Vinícius, obrigado nesse primeiro momento. Voltaremos a interagir dentro da live de hoje. Ao meu lado está Ednilma Assunção, ela que é engenheira, especialista em transporte público e também gerente operacional da Noiva do Mar Mobilidade, e vai conversar a partir de agora conosco para trazer a visão, né, de quem está realmente inserido, quem está operando o sistema de transporte coletivo aqui no município de Rio Grande. Ednilma, boa noite. Boa noite a todos. Bom, Rodrigo, Rio Grande não muito diferente de outras cidades no nosso Brasil e até mesmo espalhado por todo mundo, vem enfrentando dificuldades ao longo dos últimos anos. Essa dificuldade foi bem mais reforçada agora durante a pandemia, né? Ela trouxe à tona essa discussão toda, por isso que a gente está aqui, para que a gente possa construir caminhos juntos, né? E trouxe à tona essa discussão do modelo atual que a gente tem, que é ineficiente. E aí a gente vinha conversando aqui pouco antes da live, quais os problemas que realmente a empresa, quais os problemas que o sistema de Rio Grande vem enfrentando. A gente poderia listar uma série de dificuldades, uma série de problemas nesse momento. Mas eu acho que um problema que resume boa parte deles é a gente entender que o problema hoje do transporte coletivo vai muito além do ônibus. O problema do transporte coletivo em Rio Grande vai muito além da empresa Noiva do Mar. É um problema de sistema, é um problema do desenho que foi formado, do conceito que se tem de transporte coletivo. E aí volta, inclusive, a dizer, não é mais um problema só do ônibus, é de mobilidade, é a gente falar sobre a calçada, sobre o sistema de bicicleta, a integração desses modais, que muitas vezes o poder público começa a adotar, cria uma série de ciclofaixas, alguns lugares com as calçadas bem bacanas, mas esquece de fazer uma integração nisso de fato, de entender que mobilidade vem muito mais também lá do planejamento urbano. Tudo tem que estar muito bem casado, tem que estar pensado em conjunto, né? E aí, a pandemia trouxe isso à tona, para que a gente não olhasse mais para o veículo em si, para que a gente não olhasse mais só aquele horário especificamente, a gente começasse a ter mais um conceito de sistema. Então, se eu fosse colocar o nosso principal problema, eu acho que é isso, é falta de uma visão de sistema. Isso desde o poder público, a sociedade, até mesmo, né, de nós, empresas operadoras, que precisamos rever o nosso conceito, a nossa forma de operar, a nossa forma de prestar serviço. E aí, a gente, dentro desse problema, eu posso citar, nosso modelo de remuneração é ultrapassado, a gente tem um sistema de remuneração em que prejudica a classe que mais precisava estar utilizando o transporte coletivo, né? Então, a gente acaba mantendo uma tarifa que é muito cara para quem paga, para o usuário, e ela é insuficiente para quem presta o serviço. Então, esse é um dos problemas que eu acredito que acaba acarretando em uma outra série de problemas também. Gera para a gente uma má qualidade no serviço, né? Se a gente fosse colocar hoje o serviço de transporte coletivo em Rio Grande, serviço de transporte coletivo no Brasil e em alguns países, é como a gente acha que deveria ser? Não, não é. Não tem a qualidade que a gente espera e que gostaria que tivesse, em razão, muitas vezes, desse formato de remuneração, em que quem paga por esse serviço é o passageiro. Diferente de muitos outros serviços que a gente tem. Aliás, dos outros serviços que são serviços essenciais, né, que é um direito social, é tido na Constituição, mas transporte coletivo é diferente, né? Um colega nosso, inclusive da secretaria daqui de Rio Grande, uma certa vez fez um comentário, um colega que tem muito meu respeito, um técnico que tem meu respeito, e ele fez um comentário assim, ele disse, não, mas é igual o lixo, né? A gente não paga, a não ser a taxa que a gente já pagou lá dentro do IPTU, a gente não está pagando a mais para que venha fazer a coleta do nosso lixo. Mas tem uma empresa que presta esse serviço. E a gente consegue entender que o lixo tem uma empresa e eu não preciso pagar para ela, porque o poder público já está pagando. E quando é transporte coletivo, não. Né? Vem a ideia de que quando alguém está pagando a tarifa, eu estou pagando simplesmente a empresa. Mas a gente está prestando um serviço que é público através de uma empresa privada. Então, o modelo de remuneração, ele não é adequado. Volto a dizer, ele fica caro para quem paga, que é o usuário, né? Insuficiente para quem opera o serviço, né? E aí vira aquela história, quem nasceu primeiro, né? O ovo ou a galinha. A gente presta um serviço de má qualidade, o usuário não quer pagar aquele valor ou porque acha caro ou porque ele não tem condição de pagar, né? E aí
deixa de utilizar o transporte coletivo porque não tem outra opção e vai andar a pé, tanto que pesquisas relataram que hoje cerca de 41% dos deslocamentos no Brasil são realizados a pé, que a gente acha, de um certo modo, muito positivo, porque é mais saudável, enfim, mas o que nos preocupa é que parte desse número é de pessoas que não têm condições de utilizar o transporte coletivo. E aí, nos preocupa por quê? Quanto menos pessoas passam a utilizar o transporte coletivo, eu passo a ter um custo ainda maior. E aí volta essa história de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a perda da demanda vai me gerar uma tarifa maior, que vai fazer com que eu perca cada vez mais demanda, tenha tarifas cada vez maiores e perca cada vez mais passageiro. Então, acaba ficando uma conta muito prejudicial. A gente perdeu o sistema de transporte coletivo no Brasil, ao longo dos 25 últimos anos, a gente perdeu metade da demanda de transporte coletivo. Então, imagina o impacto que isso não causa no sistema. A gente perdeu metade na demanda. Quando você tem uma população que vai crescendo, você foi perdendo o mercado, né? Então, mostra que o modelo que a gente tem, ele não atende às expectativas do usuário, do cliente. E aí vem muito um conceito agora que usam de mobility as a service, que assim, a gente pensar no transporte, a gente pensar na mobilidade como um serviço, de fato, né? E a gente, inclusive, vem tentando, vou agora historiar um pouquinho aqui na empresa, quando a gente falou das dificuldades do transporte em Rio Grande, a gente vem perdendo, o Rio Grande vem perdendo demanda, cerca de 10% da demanda todos os anos, né? Então, há um ano atrás, o sistema de Rio Grande estava praticamente falido, né? As duas empresas que operavam em Rio Grande, elas foram vendidas, foi quando foram mudados os proprietários da empresa, quando eu vim trabalhar aqui, e a gente começou a fazer uma série de mudanças na gestão da empresa, de algumas mudanças também aqui dentro, e a mudança do nome da nossa empresa já partiu desse sentido, né? Então, a gente passou a ser Noiva do Mar Serviços de Mobilidade, porque a gente entende que a gente precisa ir muito além do transporte coletivo por ônibus. A gente precisa ter um conceito de mobilidade, de serviço de mobilidade. Tá? A gente fez vários ajustes na parte de gestão, fizemos um ajuste no nosso sistema de bilhetagem eletrônica, era um sistema muito ultrapassado, então a gente colocou um sistema de ponta, né, tecnologia de ponta, um sistema com reconhecimento facial, biometria facial, um sistema que aceita cartão, e a gente estava trabalhando isso durante a pandemia e precisou dar uma pausada, mas o nosso sistema, a nossa tecnologia aceita pagamento através de QR Code, pagamento através de cartão, de crédito. Então, é uma série de formas que a gente acha que esse conceito de mobilidade por serviço vai facilitar. A gente entende que precisa começar a pensar integrado. Foi conversado, inclusive, na última caderno do plano de mobilidade, essa ideia de que a gente tem a integração com a bicicleta, né? Foi até colocada, foi pensado toda uma rede de sistema cicloviário, e a gente não pensava no principal, que é, poxa, mas aonde eu vou integrar com o ônibus? E aí foi muito bem colocado depois pelo pessoal. A gente precisa analisar qual é a ideia, eu criar grandes deslocamentos por bicicleta ou eu criar pequenos deslocamentos. E aí vem uma parte muito importante, e eu particularmente sinto essa dificuldade, tanto na parte de gestão, né, dos gestores, como também da comunidade, que é um conceito de coletivo. E essa semana eu vi uma frase muito bacana no perfil da Forbes, é uma frase, até anotei aqui, do Fábio Fátio, que é diretor-presidente da Lojas Renner. Ele disse o seguinte: tudo o que beneficia o coletivo traz frutos para os indivíduos. Então, essa visão de coletivo é uma das coisas que a gente mais sente dificuldade aqui. A gente, às vezes, pensa tanto no indivíduo, então é aquele horário que foi atender uma pessoa no local tal, e a gente não pensa no sistema como um todo, a gente não pensa no coletivo. Então, eu acho que existe essa necessidade de a gente pensar no coletivo, tentar resolver o sistema como um todo, tá? E aí, acreditamos que isso, o plano de mobilidade, vem trazendo essa discussão, né, de sistemas integrados, de que a gente possa ver todo o sistema como uma rede única, desde o caminhar, do patinete, da bicicleta, que tudo possa fazer parte de um sistema de mobilidade, né? Não mais o sistema de transporte coletivo,
né? Não mais o cicloviário, não, que a gente tenha um sistema único de mobilidade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio, é a gente encarar como um conceito único e a gente entender isso como sendo um coletivo, tá? Rio Grande, como eu falei, não está muito diferente do que a gente está passando no resto do Brasil, e acho que essa é uma das principais ideias também de trazer o Rodrigo, né, que tem uma vasta experiência aí na área de transporte, na área de gestão, e que ele possa mostrar um pouco para a gente do que está acontecendo aí mundo afora e o que a gente pode estar melhorando aqui, o que a gente pode estar discutindo. Eu sei que não existe, a gente conversou muito em outras oportunidades com o pessoal aqui da cidade, não existe uma receita de bolo, uma fórmula mágica em que a gente pega e diga, não, eu vou copiar daqui e vou trazer aqui, que vai se encaixar, vai ficar tudo bacana, tudo muito bonito, né? Não existe essa fórmula. E acho que não existe nem aqui, nem em nenhum outro lugar. Todo o mundo está discutindo, não é só o Brasil, está discutindo mobilidade. É um problema, mas a gente tem que entender que mobilidade, mais do que um problema atual, é uma solução. Né? A gente entendeu na pandemia o quanto que é necessário a gente pensar em mobilidade. Não pensar em mobilidade é muito mais caro do que o custo que a gente acha que traz a mobilidade urbana. Então, acho que o nosso desafio agora é tentar discutir, vamos ter soluções, vamos ter a fórmula mágica, não. Mas eu acho que a gente discutir, entender que não é um problema de Rio Grande, né? Que é um problema nacional, internacional, e que a gente pode ir construindo soluções que não são ligadas, às vezes, só ao ônibus, mas sim a um sistema de mobilidade como um todo. Não adianta, às vezes, a gente colocar um veículo, por exemplo, que passa por um piso terrível em que um trecho de 20 quilômetros eu vou demorar quase 1 hora. Né? Então, são coisas que a gente precisa começar a entender. E eu queria adiantar, se você me permite, existe um conceito que a gente tem um pouco de dificuldade, Rodrigo, que é a parte de transporte sob demanda, né? A gente tem hoje alguns atendimentos, algumas linhas que são tidas como insuficientes, elas não se pagam, né? E aí a gente fica naquela questão, precisa ofertar, porque o transporte público é um direito social, né? É essencial, mas como não existe esse modelo de remuneração que a gente acha que deveria ser adequado, o sistema de remuneração é inadequado, a gente não consegue ofertar o serviço que realmente deveria ofertar. E algumas cidades aplicaram esse transporte sob demanda, né, para o transporte coletivo também. A gente já utiliza hoje alguns veículos de menor porte, já para tentar ajustar da melhor forma possível a oferta à demanda, mas a gente ficou nessa dúvida, assim, se a gente utilizasse o transporte sob demanda para transporte coletivo, né, seria em grandes centros, como Goiânia, por exemplo, que acabou adotando, que adotou na região central, isso mais para umas linhas que são ineficientes. Esse conceito de mobilidade, esse conceito de transporte coletivo sob demanda, você é favorável, você acredita que isso pode ser um caminho também para transporte coletivo? Bom, muito bem. Em seguida, o Rodrigo Tortoriello vai trazer para a gente a sua fala, também vai responder o questionamento da Ednilma. E por falar em questionamento, você que está nos acompanhando nesse momento, na página do site Papareia News, nas redes sociais também da Noiva do Mar Mobilidade, já pode fazer os seus questionamentos. Envie a sua pergunta num contexto de mobilidade urbana. Como eu disse logo no início da transmissão, problemas pontuais relacionados a horários de determinadas linhas ou problemas também relacionados a determinados itinerários devem ser feitos por meio da plataforma Alô Rio Grande, no número 98124-7851. Agora nós vamos passar para conversar com o Rodrigo Tortoriello, ele que é presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana e também secretário de Mobilidade Urbana da cidade de Porto Alegre. Rodrigo, muito boa noite. Muito obrigado desde já por estar participando conosco, ter aceitado o nosso convite. Eu começo abrindo a palavra para que possas falar sobre esse tema tão importante, que não pode ser considerado só como um programa de governo, mas sim tem que ser realmente colocado
em circulação tem que ser feito realmente o que é necessário. Tudo bem, Rodrigo? Muito boa noite. Boa noite, Rodrigo, meu xará. É um prazer estar aqui, eu que agradeço o convite. Parabéns aí pela iniciativa do Papareia News. Boa noite também para a Rosana. A gente tem conversado aí pelo WhatsApp. Obrigado pela atenção e pelo carinho para organizar todo esse evento aqui conosco. Boa noite para a Edneuma. Fez uma explanação bastante interessante. Eu anotei algumas coisas aqui, Edneuma, para a gente ir discutindo e debatendo agora. E parabéns ao Vinícius também pela apresentação, a fala sobre o plano de mobilidade. É uma dificuldade muito grande. A gente que está no poder público lida com escassez, né, Vinícius? Você fala assim, falta. Aí você escolhe o quê? Porque vai faltar alguma coisa. E é muito provável que você acerte o que está faltando. Então, gerenciar a escassez é uma habilidade que o gestor público aprende ao longo da sua carreira. Parabéns aí por estar conseguindo gerenciar esse processo e tocar o plano de mobilidade para frente, que é muito importante. E botar isso na pauta do governo é fundamental. Então, isso é um grande avanço. Bom, dentro das anotações que eu fiz aqui, eu queria primeiro passar por elas e depois a gente pode falar de maneira um pouco mais geral. Sobre a questão de utilizar a OD de Recife, Vinícius, eu acho que é um modelo sensacional. A gente está tentando copiar esse modelo para usar aqui em Porto Alegre. Já estudamos mais profundamente esse assunto e estamos disponíveis também para debater com vocês e trocar ideia com relação a essa OD. E o técnico que desenvolveu esse processo, essa metodologia, foi o Sidney Scherer. Ele hoje mora no Japão, é consultor também na área de mobilidade. A tese de mestrado ou doutorado, se eu não me engano, que deu origem a essa metodologia foi a tese dele. E eu acho que vale muito a pena dar uma olhada. Se precisar de alguma referência depois, pode, por favor, fazer contato para que a gente aprofunde. Isso é muito interessante, esse modelo que foi adotado lá em Recife e solucionou parte do problema, e tem que envolver o poder público, o planejamento, a associação comercial, as escolas, os hospitais, ou seja, todo polo gerador de tráfego, que é o que gera movimentação, né, é importante estar envolvido nesse processo. Então, parabéns por estar achando metodologias tão modernas quanto a de Recife para servir de referência. E eles já estavam debatendo isso muito antes de se falar em pandemia, né? Isso foi Exato. Em 2017, se eu não me engano, que eles começaram esse trabalho lá, 2016, e já vão para a segunda rodada de entrevistas agora. Com relação à questão do novo normal, da pandemia, o que a pandemia trouxe para a gente aí, Ednilma? A gente pega uma parte também do que você comentou. A pandemia mostrou para a gente que o nosso sistema de transporte público, baseado só na tarifa, é um sistema frágil. Porque ao se conversar com as pessoas da Espanha, da França, da Inglaterra, até mesmo dos Estados Unidos, alguns gestores de sistemas maiores fora do Brasil, nenhum deles comentou em hora nenhuma que estava apavorado, precisando de recurso para poder aportar no sistema e para poder continuar oferecendo o serviço básico. Porque lá nesses países já existe o transporte público já tem uma parte de subsídio do governo, seja ele estadual, federal, municipal, enfim, já existe algum aporte de recurso. Esse aporte de recurso, por exemplo, só para citar um caso, na França, o cidadão que anda de metrô, ônibus, trem, ele paga só 40% do custo total do sistema de transporte. O restante é pago através de receitas extratarifárias. Não vamos chamar de diretamente subsídio do governo, mas receitas extratarifárias. Então, acho que chegou mais do que o momento da gente colocar essa pauta em discussão. Nós fizemos algumas propostas aqui em Porto Alegre, que estão em debate, e aí futuramente a gente pode entrar no pormenor de cada uma delas, mas tem outras cidades. São Paulo põe 35% mais ou menos do custo, São Paulo tira do Tesouro Municipal e aporta no sistema de transporte coletivo. Curitiba tem algum tipo de aporte, tem algum tipo de subsídio. Fortaleza, Florianópolis tem algum subsídio, Vitória, região da Grande Vitória tem subsídio, e a maioria das cidades não tem. Então, o que a gente precisa é talvez
criar uma lógica, e como muito bem você comentou, Ednilma, a questão da percepção com relação ao lixo e com relação à saúde também. Ninguém pensa um dia, fala assim, olha, eu vou no HPS e vou lá pagar pela minha consulta. É impensável uma situação dessa, porque para a gente está lá o direito à saúde está garantido na Constituição e a gente trata isso como uma coisa normal, ou seja, todos pagam, mesmo que a gente, eu, você, o Vinícius, o Rodrigo, a gente tenha o privilégio de não precisar de ir no HPS diariamente para um atendimento médico, talvez a gente não consiga imaginar, assim, não, mas eu não vou pagar, eu não admito que dê dinheiro para funcionar o HPS, porque eu não uso o sistema. Isso já está incutido na cabeça da população. Outra abordagem que é importante a gente pensar, quando o SUS paga uma cirurgia eletiva que é realizada no hospital privado, a gente não ouve a sociedade falar o seguinte, olha, poxa, está dando dinheiro para o dono de hospital. Porque nem sempre o dono de hospital é um médico. Existem várias pessoas que podem se associar, montar um hospital como um negócio, que é legítimo e deve ser explorado. Mas o SUS tem lá uma quantidade de cirurgias que ele paga para ser feito em unidades privadas. Então, essa lógica de que financiar a mobilidade urbana, seja o sistema de ônibus, de trem, de metrô, dar dinheiro para empresário, é uma lógica um pouco pequena no ponto de vista do coletivo, como vocês falaram aqui. Porque nós precisamos pensar no todo, mobilidade é rede. Eu fico muito feliz de ver o Vinícius falando que está tratando de calçada, ciclovia, de expansão da rede viária, de integração entre os modais, porque é isso que faz a rede. Quando eu saio de casa aqui, eu caminho até o elevador, pego o elevador, vou até a calçada, aí ou eu vou a pé até o ponto de ônibus, ou eu pego minha bicicleta, ou eu pego o carro e vou até o meu destino. Chego lá, eu desço na calçada, vou andando até o meu gabinete para trabalhar. Ou se eu vou de bicicleta, eu paro a bicicleta dentro do prédio. Então, se não tiver uma rede, se não tiver uma continuidade, não tem como se deslocar. Então, não dá para pensar isso isoladamente. Não pode separar o ônibus do táxi, do aplicativo, da bicicleta compartilhada, da bicicleta individual e das caminhadas. Tudo tem que estar conectado. Por exemplo, eu não sei, eu não conheço, não tive o privilégio de conhecer Rio Grande, mas talvez você possa pensar num calçadão, uma rua exclusiva de pedestres, onde você não vai ter tráfego de carro, talvez até já tenha, mas é importante que você pense, olha, essa área aqui eu vou dedicar para o pedestre. E tem muita solução que dá para fazer, e aí, Vinícius, eu não sei se vocês já usam, mas eu sugiro que acompanhem no site do WRI os conceitos de rua completa, que onde ele tem essa integração entre dos espaços, né? Esse conceito começa lá nos Estados Unidos, que é a meca do automóvel, em Nova York, o centro de Nova York. Você começa a aplicar o urbanismo tático, que nada mais é do que utilizar a sinalização viária. Então eu ponho balizador, tachão, pintura, e aí eu consigo redimensionar o espaço e dedicar mais espaço para as pessoas. Então nós temos alguns exemplos de ruas completas pelo Brasil. Aqui em Porto Alegre a gente faz parte do projeto Ruas Completas, e eu sugiro que seja um caminho que pode ajudar muito na questão de humanizar os espaços públicos, né? A gente já falou da tarifa como único financiador do sistema, nós temos que mudar essa lógica. E outra coisa, Dinilma, para acrescentar no seu comentário, é a questão da gratuidade. A gente vê muita Câmara de Vereador, vou dar gratuidade para as pessoas com esse tipo de situação, ou para essa determinada classe, ou para esse, enfim. E não existe o apontamento da fonte de custeio. E vamos ser muito claro, por que a tarifa cresce, às vezes mais do que a inflação? Primeiro que ela não faz parte só da inflação. Ela não leva em conta só os itens que estão na inflação, né? 70% do custo de transporte hoje é mão de obra e os itens relacionados ao diesel. Então, se a mão de obra, o salário de motorista cobrador, que dá 50% do custo aproximadamente, isso vale para o Brasil inteiro, essa média.
Eu não sei qual é o valor exato aí de Rio Grande. Mas se você pegar esse valor e o salário dobrar, a tarifa vai subir 50%. Não quer dizer que tenha que pagar mal ao funcionário, não é isso que eu estou propondo. Mas é só deixar claro que ao se propor um aumento significativo da mão de obra, você vai ter um impacto pesado nos custos de transporte. E os 20% complementares, para dar os 70%, a gente tem todos os itens relacionados ao preço do petróleo. Aí tem diesel, lubrificantes e tudo mais. Se a gente conseguir controlar esses 2 itens, a gente não tem um aumento significativo. Mas quando eu diminuo o número de pagantes, porque normalmente é custo total dividido pelo número de pagantes, e aí eu crio um número grande de gratuitos, vamos botar assim, todo mundo que está de máscara vai andar de graça. Então, vou ter lá 3 pessoas que vão estar desrespeitando. Infelizmente, ainda tem gente que desrespeita as regras de convívio social. Essas 3 pessoas vão ter que pagar por todo o sistema de transporte de Rio Grande. Então, isso é impensável. Não dá para a gente poder pensar num modelo assim. Eu já estou caminhando aqui para a conclusão, chegando nos meus 10 minutos aqui de fala, e falando sobre o transporte sob demanda, Dilma, que você perguntou. Eu acho que tem que ser analisado caso a caso. Como você mesmo disse, não existe modelo, receita de bolo pronta para esse ou aquele local. Eu acho que tem as 2 oportunidades. Ou você vai atrair o cidadão que hoje está no carro, ou no aplicativo, ou no transporte individual, para um transporte coletivo em veículos menores, com mais conforto, que é o modelo de Goiânia. Ou você pode adotar o que já tem em outros países, onde a demanda é muito espalhada, talvez muito pequena, uma área rural, que eles tenham um atendimento através de demanda com veículos convencionais de porte menor. Então, eu não preciso... eu tenho que ver para que público eu vou trabalhar. Outra coisa importante é saber se aquele público da ponta que você está querendo atender vai ter acesso ao smartphone, à tecnologia, à internet o tempo todo para poder fazer esse acionamento do transporte sob demanda. Então, eu acho que assim, tem muita coisa boa, vocês estão num bom caminho, e a mobilidade é isso, ela tem que ser construída com esse debate, tem que trazer à sociedade, trazer propostas propositivas, perdão da redundância, mas propostas que sejam objetivas e que levem ao crescimento. O problema da tarifa é no Brasil inteiro, nós vamos ter em janeiro, fevereiro e março, nós vamos ter, que a maioria dos reajustes é nessa época, nós vamos ter aí grandes batalhas com relação ao que vai acontecer se nada for feito e se nenhuma mudança de cultura com relação ao financiamento do transporte público não for implementado no Brasil. Eu vou dar uma paradinha por aqui para a gente fazer essa troca de experiência e tem outros comentários que eu deixo para a parte de perguntas aí para a gente trabalhar. Bem, Rodrigo, muito obrigado. Nós seguimos com a nossa primeira live desse projeto, em parceria do site Papareia News com a empresa Noiva do Mar Mobilidade. Lembrando que esse conteúdo estará disponível para você que não está assistindo de forma ao vivo nas plataformas tanto da empresa como do site. E o título dessa live de hoje é Mobilidade Urbana e as formas de remuneração do sistema. Vinícius Pereira, trazendo informações sobre o plano de mobilidade urbana, a Ednilma Assunção trazendo informações para a gente sobre a operação do sistema propriamente dito na cidade do Rio Grande, e o Rodrigo Tortoriello, como disse, acabou de a gente fazer a sua explanação, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana. Nós passamos agora para a metade da live, da proposta da nossa live de hoje, onde nós abrimos a possibilidade de que os nossos convidados possam interagir entre si, fazendo questionamentos. Então, eu não vou elencar um dos nossos convidados em específico, mas aquele que quiser fazer algum questionamento pode se sentir à vontade. Tanto a Ednilma, como o Vinícius, assim como o Rodrigo Tortoriello. Vamos começar? Vamos lá, Ednilma. Bom, Rodrigo, só para ressaltar, aqui em Rio Grande, saímos um pouco da média com relação à representatividade do custo com pessoal, tá? Hoje, nosso custo com pessoal representa cerca de 60%, porque em razão de legislação local, que coloca algumas restrições, que mesmo que a gente tenha um avanço tecnológico, a gente acaba
parando em algumas restrições locais por aquela questão de, às vezes, não enxergar o coletivo, né, não enxergar a mobilidade como um todo. Então, um exemplo simples é que a restrição que existe aqui da presença do cobrador não depende da quantidade de passageiros pagantes em espécie necessariamente, e sim ao tamanho do veículo. Então, às vezes a gente tem uma linha, um veículo menor, mas que tem uma certa rotatividade, tem o uso de passageiro, ainda tem uma participação de passageiro pagante, e naquele veículo eu não preciso ter cobrador. Mas eu posso ter uma linha, que a gente tem até o exemplo, tem uma linha que ela tem quase 90% de passageiro pagante eletrônico, né? Então, eu tenho apenas 10%. Mas, como é uma linha de demanda razoável, eu sou obrigada a colocar o cobrador naquele veículo. Então, por isso que o nosso custo aqui, diferente de outras capitais, de outras cidades de médio e grande porte, ele é bem elevado com relação a custo com pessoal. Tá? E aí, depois, eu queria deixar até essa pergunta, como é que você enxerga isso, né? Como é que a gente consegue, nessa receita de bolo que não existe, e com essas restrições, às vezes, locais, o que é que a gente pode estar propondo, até nessa época agora de eleição, de certa forma, para que as pessoas, para que os políticos pensem, né, em formas de a gente chegar no transporte com qualidade, mas que seja acessível à população, que acho que é o nosso grande desafio. E antes de você falar mais um pouco disso, eu queria também fazer a ressalva. Aqui, com relação à gratuidade, a gente tem cerca de 35% da nossa demanda de gratuidade. Exatamente. Isso foi um dos pontos também quando a gente implantou o sistema de bilhetagem eletrônica. Então, existe todo um controle hoje por biometria facial, mas é uma quantidade bem representativa. E quem está pagando, como você falou, como não existe uma fonte de custeio quando essa gratuidade passou pelo Legislativo, passou pelo Executivo, não foi definida uma fonte de custeio. Então, qual é a fonte de custeio? É o próprio passageiro pagante. E, mais uma vez, acaba sendo, recebendo a conta alta para ele pagar. Eu faço uma brincadeira de que eu sou a favor da meia passagem para todo mundo. Porque aí você vai ter o passageiro equivalente igual e todo mundo paga o mesmo preço. E aí não tem a diferença de meia passagem para um e não ter meia passagem para outro, né? Que vai considerar todo mundo como meio pagante. Mas olha, é um problema gravíssimo, 36% de gratuidade. Porto Alegre aqui a gente estava na faixa de 32%, está beirando os 28%. Fizemos algumas modificações aqui com relação à legislação, adequando, por exemplo, o idoso à legislação federal, que é de 65 anos, aqui era 60. Enfim, alguns trabalhos que são necessários. São medidas impopulares. Ninguém gosta de tratar de problema, né? O legal é você chegar e falar, vamos dar benefício, vamos dar gratuidade, mas chega uma hora que tem que tratar do problema e enfrentar o problema de frente. E aí nós estamos trabalhando nesse sentido. Com relação à questão da tripulação, aqui a gente também tem uma legislação municipal que proíbe a linha de funcionar sem a tripulação mínima de motorista e cobrador, o que até em dia de passe livre, vacinação dia de passe livre aqui, a gente tem que ter o cobrador sem ter nenhum tipo de... E o avanço da tecnologia que está aí, pagamento eletrônico, a velocidade de como a gente está avançando nisso, vai tornar a atividade do cobrador obsoleta. E não vai ser para o projeto de lei que a gente vai manter a função. O que a gente tem que trabalhar é para ele se qualificar para fazer uma outra coisa. Esse cara tem que ser um técnico para poder trabalhar na bilhetagem eletrônica. Esse cara tem que ter oportunidade de crescer como mecânico, como motorista, e ir acabando. Então, por exemplo, um procedimento que a gente propôs aqui, mas infelizmente os vereadores não aprovaram, é que não houvesse a reposição do cobrador. Aproveitava o turnover da categoria, quem fosse saindo da empresa, a gente não precisava repor o cobrador, e aí e também tinha um planejamento de um treinamento para esse pessoal. Fazendo uma comparação, não adianta por lei a gente garantir que tem que ter datilógrafo em toda a empresa, porque não existe mais máquina de escrever.
Então, não tem como a gente falar que tem que ter a pessoa, o operador de telex, que a gente já não usa mais o telex nem o fax. Então, a modernidade vai trazendo alguns avanços e a gente tem que adaptar as funções e não simplesmente, não é para extinguir, para deixar as pessoas sem emprego, mas a gente tem que adaptar as funções com responsabilidade social, inclusive, mas fazendo com que a sociedade como um todo, que é aquela frase que você falou, depois eu quero a referência de quem falou, eu anotei aqui a frase, tudo que beneficia o coletivo beneficia o indivíduo, né? Então, como é que a gente consegue dar benefício para essa pessoa que hoje é cobrador, como é que ele pode crescer profissionalmente para uma outra atividade, já que a dele está caminhando para um caminho de não ser necessária. Não estou nem dizendo de extinção, mas ela vai deixar de ser necessária. Com relação a essa situação, a briga maior é sempre com o sindicato. Eu acho que a gente teve, não sei se foi por parte da empresa ou até da parte do governo, a gente tentou ter esse diálogo, e acho que a Ednem pode falar um pouquinho melhor, acho que a gente embateu de frente mesmo foi com o sindicato. O sindicato é bem forte em relação a isso, a manter os cobradores, e até que a gente tem o passe livre aqui também, até no dia de passe livre, justamente porque eles dizem que o cobrador acaba auxiliando o motorista, mas acaba as coisas se atualizando, a tecnologia vai avançando, a gente tem que se atualizar e crescendo conforme a necessidade, né? Eu vou aproveitar já vou fazer meus questionamentos também. Primeiro, agradecer pela palavra, e realmente é complicado, Rodrigo. A gente tem, como gestores, assim, a gente sabe que a gente sempre trabalha com o corpo técnico defasado, com os equipamentos defasados, mas a gente se vira como pode, e muitas das vezes a gente consegue suprir essa necessidade, né? Uma pergunta que eu tenho era justamente isso que você estava falando, em relação à gratuidade. Com o novo sistema que vai ser implementado em Porto Alegre, como é que fica as questões das gratuidades? Elas vão continuar, elas vão diminuir, vai continuar o percentual? E até fazendo esse comparativo com a França, onde tu citou que 40% é o que as pessoas pagam lá, mas é todo mundo, ou os estudantes, idosos de lá também tem uma porcentagem a mais, eles acabam pagando menos ainda em relação a isso? A tarifa exata da França hoje eu não sei te dizer se tem desconto para estudante. Acredito que para estudante tenha. Mas o importante lá é que existe um outro modelo de financiamento. Por exemplo, as empresas recolhem um valor, as empresas acima de 10 funcionários recolhem um valor para uma determinada região, como se fosse, não é bem cidade, mas grupo de cidades, uma micro-região, vamos chamar assim, e ali aquele dinheiro é todo colocado numa cesta única, e ele ajuda a diminuir a tarifa do transporte de toda a cidade. Eles começaram isso em 73, se eu não me engano, na cidade de Paris. E aí a coisa foi ampliando pela França como um todo. Olha, com relação às gratuidades de Porto Alegre, a gente está tratando lei a lei. Né? Uma delas que foi a questão do idoso já foi corrigida, a questão do estudante. A gente tem propostas, por exemplo, eu defendo que o benefício deveria ser social. É para o estudante que não tem condição. Esse sim deveria ter gratuidade, 100% de gratuidade. Agora tem estudantes que acima, sei lá, de 3 salários mínimos, 4 salários mínimos de renda familiar, que ele talvez não precise daquele benefício integral. E aí a gente consegue equilibrar. Isso tem que fazer conta. Tá? Eu estou chutando o valor aqui apenas como referência, mas eu acredito no benefício social. E aí cada cidade consegue dimensionar. A questão de renda é muito particular de cada região, não dá para eu fazer como uma receita direta para vocês aí. Mas é um assunto que tem que ser enfrentado, né, Vinícius? Não dá para você criar mais uma categoria de isentos e achar que vai ficar tudo a mesma coisa. Alguém vai pagar por aquele transporte, principalmente quando a gente não tem fonte de custeio para essas gratuidades. E a Lei 12.587 de 2012, que é a Lei de Mobilidade que institui o Plano Nacional de Mobilidade, a Política Nacional de Mobilidade, ela já exige, aliás, que toda gratuidade seja criada com indicação de fonte de custeio, mas o que vem sendo desrespeitado, e aí
questões políticas, às vezes, o governante não entra com uma ação de inconstitucionalidade para derrubar a lei, que vai ser muito cruel, né? Alguém deu, olha, esse vereador aqui, esse deputado deu o benefício da gratuidade para esse grupo de pessoas. Aí o malvado do prefeito, o malvado do governador, que é quem tem que cuidar da operação de aumentar a tarifa e de cuidar do custeio de tudo, ele é que vai entrar com recurso. Mas eu acho que a gente deveria instituir isso até para mostrar para a sociedade que não dá para você fazer benesse com o chapéu dos outros, né? E aqui o chapéu não é nem das empresas, o chapéu é do cidadão que anda de ônibus, que é ele que paga. Tem muita gente que acha que a empresa, isso deixa que a empresa paga, ela não paga. Essa conta é dividida para você que anda de ônibus e paga lá com seu vale transporte, a diarista que paga a sua passagem, é essa pessoa que custeia a gratuidade do outro. Rodrigo, levando quem em paga normalmente é que desculpa, mas quem paga normalmente é quem mais precisa, porque Exato. O estudante ele tem um desconto, o trabalhador já é descontado em folha, o idoso tem a gratuidade. Quem é que está pagando? É aquela pessoa que pega o ônibus para procurar emprego que ainda não tem. O autônomo, o que depende de vender um negocinho na rua para poder pagar o deslocamento. Esse cara aqui é o modelo mais perverso de distribuição de renda que existe no mundo, é o brasileiro com relação ao transporte. Porque ele utiliza a pessoa que não tem condição para pagar para aquele que talvez tenha até uma condição melhor de quem está pagando. Bom, Rodrigo, levando em consideração a tua experiência como presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade e também a função que tu exerces aí na cidade de Porto Alegre, que é uma condição para que tu integres o fórum, o que é necessário nesse momento? A gente precisa rediscutir as gratuidades ou a gente tem que pensar numa forma de subsidiar o sistema? Onde é que está, já que a Edneumann disse, né, que não existe uma receita de bolo para a situação do transporte coletivo, o que a gente tem que pensar, então? Rediscutir gratuidades ou pensar em subsídio? Rodrigo, eu acho que não é questão de escolha, é questão de somatório. Temos que repensar as gratuidades, temos que repensar todo o subsídio que já foi dado ao transporte individual durante todos esses anos, sem a gente nem perceber. Quer ver uma coisa? O Vinícius lá, não sei se é o Vinícius, mas o departamento de trânsito lá, setor de trânsito, secretaria de trânsito, que pinta uma faixa, uma vaga de estacionamento na área central de Rio Grande ou qualquer lugar, pinta uma vaga de estacionamento, está usando dinheiro de imposto do cidadão que não tem carro para poder pintar uma vaga de estacionamento para o cidadão que tem carro utilizar. É necessário? É. Precisa organizar? Precisa. Mas é o transporte, é o cidadão como um todo, é toda a sociedade financiando o uso do transporte individual. Quer ver uma outra coisa que a gente faz sem perceber? Se você tem uma avenida grande aí em Rio Grande, larga, de 3, 4 faixas ou 2, se ela passasse só transporte coletivo, você precisaria de 1,5. Porque você faria ali a faixa de ultrapassagem, o transporte coletivo andaria nos 2 sentidos e você conseguiria acomodar uma faixa de ultrapassagem, como funciona o sistema sobre trilhos. Né? Você tem, no máximo, em muitos casos, linha singela com as ultrapassagens, mas, às vezes, a linha dupla para cada um dos sentidos que o trem está correndo. Então, eu não preciso ampliar a infraestrutura viária para 3, 4, 5 faixas. Vamos pegar 23 de maio lá em São Paulo, aquele monte de faixa para todo lado. Eu não preciso ampliar para aquele monte de faixa se não fosse para o transporte individual. Transporte público com 2 de cada lado da 23 de maio resolveria. Tá? Mas a gente construiu avenidas enormes para atender o automóvel. O que a gente tem que mudar? Mudar o conceito de como a gente vai financiar o transporte público. Então, o conceito da externalidade negativa, que já foi muito bem absorvido na área ambiental, que é a compensação ambiental. Se eu cortar uma árvore para poder fazer um empreendimento, eu tenho que plantar 10 em outro lugar. Se a gente usar a mesma lógica para o transporte coletivo, a gente vai poder dizer o seguinte: olha, para eu usar o meu carro, eu vou pagar alguma coisa. Eu vou pagar o estacionamento, chamado área azul em alguns lugares, e ali eu vou reverter aquele dinheiro
para a tarifa do transporte público, mas o estacionamento pode ser baratinho. Ele tem que ser mais caro. Porque eu vou falar assim, é mais barato eu ir de ônibus e preservar o coletivo, priorizar o coletivo, ou eu vou no meu conforto no meu carro? Não, eu vou no meu conforto no meu carro, então eu vou pagar mais. A gente pode tratar em alguns lugares onde é possível, a gente pode pensar nas tarifas de condicionamento. Nós podemos pensar como o aplicativo vai colaborar para o sistema de transporte. Se eu for para Rio Grande amanhã e quiser montar uma carrocinha de cachorro-quente na rua, uma carrocinha de pipoca, eu tenho que ir na prefeitura pedir uma autorização e pagar uma taxa pelo uso do espaço público, que foi construído com o nosso imposto. Nós pagamos impostos e ali a cidade, a prefeitura vai fazendo, o Estado vai fazendo, vai construindo a cidade. Por que os aplicativos podem vir operar, e não estou sendo contra o aplicativo, mas por que eles não podem colaborar com uma pequena parcela que eles cobram do cidadão para poder ajudar a financiar o transporte público? Tá? E qualquer aumento que a gente fizer, qualquer tarifa que a gente cobrar, vai ser muito menor do que a tarifa dinâmica cobrada pelos aplicativos, que chega a aumentar em mais de R$1 o quilômetro rodado de acordo com o horário, se estiver chovendo, enfim, no horário de pico, chega a aumentar mais de R$1. Então, existem várias medidas, Rodrigo, que a gente pode juntar. Priorizar o transporte público, são as faixas exclusivas, são os corredores prioritários, os terminais que você já tem, da integração, fazer alimentação para reduzir custo operacional. Então, são várias medidas que a gente tem que tomar. Não tem uma medida isolada e não tem uma bala de prata para resolver o problema do transporte público e da mobilidade. É um somatório. E aí, se eu puder integrar uma estação de bicicletas ao terminal e eu saio do ônibus, pego a bicicleta e completo meu deslocamento de bicicleta, é muito bom. Agora, tem que ver o custo disso tudo e ver como a gente vai pagar. Existem propostas no governo federal tramitando há anos, desde 1994, a tal da CID. Se alguém aqui mais da minha idade, talvez um pouco mais velho, vai lembrar que no debate lá do Lula e do Collor, em 89, se eu não me engano, na eleição, perguntou para o Lula o que era a CID, o Lula não soube responder, ficou todo enrolado, e aquilo virou um problema para a campanha do Lula. A CID, hoje a gente discute a CID, ela passou a ter a conotação da CID verde, que é uma tarifazinha, um acréscimo no valor do combustível, que poderia vir para as cidades, e as cidades poderem investir no transporte público. Então, a CID verde é o quê? Vamos supor, 10 centavos de aumento no preço do combustível na bomba, ver que montante dá isso tudo, e esse montante reduz a tarifa do ônibus. Mas para isso eu dependo da lei federal. Então, tem que trabalhar mudando, aproveitando que a sociedade, com a pandemia, está mais aberta à mudança, está mais disposta a mudar. Nós todos estamos mudando o comportamento, a gente aprende rápido, desde que a gente tenha crise e motivação. Então, a motivação nós temos, a crise está aí, que nós precisamos de organização para poder chegar. E o Fórum de Secretários faz esse papel. Então, aí a população, como é que ela pode ajudar? Conversa com o seu deputado federal, seu deputado estadual. Como é que a gente vai trabalhar em medidas para poder desonerar o transporte como um todo? Porque eu vou falar assim, eu vou cobrar imposto da empresa de ônibus. Não vai. O imposto vai para a tarifa e quem paga é o cidadão que anda de ônibus. Então, a gente desonerar a cadeia produtiva do ônibus e a gente conseguir receita extra tarifária, nós conseguimos reduzir a tarifa. Então, não se trata de mágica, é matemática, mas a matemática acompanhada de um convencimento social para que a gente possa, em bloco, entender. Se eu não fizer nada diferente do que eu estou fazendo, eu não vou conseguir nenhum resultado diferente do que eu tenho hoje. Mais ou menos é o inverso de uma frase atribuída ao Einstein, que burrice, a loucura é continuar fazendo a mesma coisa todo dia e esperar um resultado diferente no dia seguinte. Então, se a gente não mudar, a gente não vai conseguir resultado nenhum. Então, a proposta do fórum, a proposta dos grupos de mobilidade, da Frente Nacional de Prefeitos, do Fórum Nacional de Secretários,
da Associação Nacional de Transportes Públicos, é que a gente possa trabalhar numa receita extratarifária. E aí, Rodrigo, eu vou compartilhar contigo uma cartilha que nós fizemos junto com a ANTP. A cartilha chama-se Eleja o Transporte elege, que tem uma série de medidas que queria que você compartilhasse com todos os candidatos a prefeito e vereadores aí de Rio Grande, de medidas que são direcionadas à melhoria do transporte público e, se for o caso, até promover um debate entre eles com esse assunto. Qual é a proposta de cada um para o transporte público? Já que você está nessa empreitada, eu acho que é uma grande oportunidade de vocês botarem isso na pauta, de como a mobilidade vai ser importante, não só do ônibus, a mobilidade ativa é importantíssima, bicicleta, deslocamento a pé, mas para a gente mudar o conceito. Se a gente não mudar o conceito, a gente não vai chegar a lugar nenhum, vai continuar nesse mesmo problema, aumentando congestionamento, poluição, acidente, e isso gera um custo enorme para a sociedade que a gente não consegue mensurar. Seria muito interessante. E na verdade essa, inclusive, é a ideia, né, ao final desse grupo, dessa série de lives, o Rodrigo vai falar um pouco mais à frente, é a gente poder conversar também com esses candidatos. Rodrigo, falando em pandemia, aqui em Rio Grande, nos primeiros meses de pandemia, a nossa demanda caiu cerca de 85%, tá? E agora, né, atualmente, a gente está aí com uma queda de 65%. Então, hoje, eu transporto apenas cerca de 35% da demanda que a gente transportava normalmente, né? E aí, uma dúvida, né, eu queria saber de você, na sua visão, como que você acha que vai ser essa retomada? Como que vai ser esse pós-pandemia para o transporte público? Olha, nós aqui também estamos enfrentando uma redução drástica de demanda. Chegou a transportar 20% do que é um dia normal. Hoje a gente está da ordem de 40 e pouquinho. O que nós estamos fazendo é reduzir a oferta para poder acompanhar, para não ficar trabalhando com veículo que a gente não tem condição de sustentar, de pagar. Essa é a realidade em maioria das cidades brasileiras, e outras com uma realidade ainda um pouco pior. Nós já temos notícias de várias cidades do Nordeste, por exemplo, que já não tem mais o serviço de transporte em funcionamento. Simplesmente encerraram as atividades por não ter condição de pagar o salário de motorista cobrador. Aí tem que avisar para o sindicato. Você tem que tomar cuidado para não matar a galinha dos ovos de ouro, porque vai sufocar tanto o sistema que daqui a pouco não tem emprego nem para o motorista nem para o cobrador. Então tem que conseguir salvar a vida de todo mundo e não querer sufocar o sistema. Aqui as empresas de ônibus entraram na justiça contra a prefeitura. Isso acabou chamando, o Tribunal de Justiça acabou nos chamando para uma rodada de negociações junto ao TJ, e ali a gente conseguiu avançar num acordo que é um acordo diferente do que simplesmente aportar dinheiro no sistema de transporte. As empresas têm a obrigação de transformar o dinheiro aportado em benefício para as famílias incluídas aí nos programas sociais, CadÚnico, enfim. A gente ainda está desenhando o modelo, e uma série de outras exigências que foram feitas para que pudesse haver esse aporte, que eu posso detalhar isso também numa outra oportunidade, não quero me estender nesse detalhamento do acordo. Mas a gente acabou tendo que aportar um recurso para a manutenção do sistema, porque daqui a pouco tem 13º, daqui a pouco tem a folha, continua vencendo, daqui a pouco a gente ficaria sem transporte público. Em Porto Alegre, várias cidades estão fazendo isso. Salvador fez aporte, São Paulo fez aporte, Belo Horizonte fez aporte, Curitiba está fazendo um aporte significativo. Então eu acho que o pós-pandemia, nós vamos ter que adequar a oferta e demanda, vai ser um trabalho difícil, não vai ser simples. Nós temos que desmistificar uma coisa que era desconhecimento, e agora a gente começa a aprender, que o transporte público é um vetor de transmissão do coronavírus. Os estudos têm demonstrado, no Brasil e no exterior, que não é.
que é o comportamento social do passageiro. Não é um comportamento social comparado com o de um barzinho, de um restaurante, de uma festa ou até mesmo de um escritório. A gente entra no transporte coletivo, não fica abraçando as pessoas, a gente não fica falando alto, usando máscara, a gente potencializa a proteção sua e do seu colega que está dentro do veículo. Então, uma série de medidas que a gente está trabalhando. Tem um estudo aqui da Universidade de Caxias do Sul que comprova que a circulação de ar dentro do ônibus ela chega a ser 63% maior do que uma agência bancária ou um outro estabelecimento fechado como um supermercado. A renovação de ar é muito importante, então trafegar com janela aberta. Enfim, tem várias propostas que podem ser feitas para que a gente mantenha a segurança. Então, desmistificar de que o transporte público é um vetor de contaminação, eu acho que é importantíssimo. Porque, voltando aqui também num comentário que foi feito sobre transporte, por mais que as cidades europeias, nos Estados Unidos, tenham um sistema de metrô importante, grandes e robustos, o ônibus ainda é o meio de transporte que mais transporta pessoas nesse país por quilômetro. Então, a rede de pessoas transportadas por quilômetro do ônibus ela é muito mais significativa do que a rede, que o número de pessoas transportadas no metrô e no trem. O metrô e o trem transportam mais espaço menor, espaço curto, mais concentrado, mas isso espalha mais. E um dado que aconteceu, principalmente por causa das estações subterrâneas do metrô de Nova York, foi que as pessoas passaram a adotar mais o ônibus. Depois de mais de 50 anos, sei lá, foi a primeira vez que a demanda transportada por ônibus em Manhattan foi maior do que a demanda transportada dentro dos metrôs na ilha principal, no centro comercial do distrito financeiro de Nova York. Então, é um bom indicador de que mesmo em países onde o transporte individual é o principal, como os Estados Unidos, a gente teve um crescimento da utilização do transporte coletivo por ônibus nesses lugares. Então, acho que o caminho é esse, a gente tentar adequar, buscar fontes alternativas, porque a pandemia mostrou que nosso modelo só de tarifa, financiamento só de tarifa, ele é insuficiente, ele é ultrapassado, e ele não atende a sociedade como um todo, e buscar modernizar. Então, agora é o momento de chamar a sociedade, e como vocês já estão fazendo, através do plano diretor, tentar adequar oferta, tentar adequar linhas, integrações, né? Aquelas linhas que politicamente, às vezes, são pedidas para extensão de linha. E aí ela fica carregando ninguém, e a gente nunca consegue voltar atrás. Senta com a comunidade, vamos ver, olha, isso aqui não tem mais condição. Nós temos que avançar, porque senão... E readequar, redesenhar, para que o atendimento seja inteligente para todo mundo. Nilma tem uma pergunta também para o Vinícius, né? Isso. Vinícius, eu queria saber assim, qual é a previsão realmente de entrega do plano de mobilidade e quais são os projetos principais dentro do plano de mobilidade que você poderia passar para a gente em termos práticos, digamos assim. Quais são os principais projetos, as principais propostas que o plano de mobilidade está trazendo para a cidade de Rio Grande? O nosso prazo é para que na segunda semana de dezembro a gente possa ingressar junto à Câmara de Vereadores, o plano, para que eles possam depois na sequência debater e aprová-lo. Como um dos principais projetos, eu vou destacar então um de cada tema, que eu acho que seria interessante, é justamente aquilo que eu falei no início, no primeiro caderno, na questão do programa Calçada Legal, é a gente universalizar as calçadas, é a gente, junto com referências como a WRI Brasil e também como a Mobilize, que é um portal justamente envolvido, um portal de notícias brasileiras somente com relação à mobilidade urbana, juntamente com esses portais a gente dá referência a uma caminhabilidade ao município de uma forma mais correta e segura para que
a gente consiga integrar todos os tipos de pessoas com mobilidade reduzida, mobilidade temporária, pessoas com normais, assim, que não tem nenhum tipo de deficiência, podemos dizer assim, para que ela consiga ter o mínimo de caminhabilidade possível dentro do município, principalmente nas zonas centrais e nos principais locais com maior número de aglomeração de pessoas. Também na questão da rede cicloviária, a gente dá essa ênfase de união do existente com o projetado, justamente para a gente criar um anel viário, podendo ter um deslocamento do início, do meio e do fim. Como principal projeto, a gente vê a inserção de 12 quilômetros, fazendo com que na longitudinal possa ter uma ciclovia junto com uma ciclofaixa uma das principais vias de Rio Grande, que é a Sokovski, 1º de Maio e Valporto, porque essa é como a gente chama dentro do plano, a gente dividiu em duas partes. O que a gente está mais voltada ao lazer, que é uma questão que cresceu muito agora na pandemia. A busca pela bicicleta para o lazer foi crescente justamente pelo individual. Então é uma forma que as pessoas conseguiam sair para as ruas, esfriar a cabeça e também praticar uma atividade física, justamente a bicicleta. Então a gente envolveu essa parte pesquisando locais onde a gente poderia dar o lazer, e essa como principal que a gente está querendo criar, de 12 quilômetros, é justamente para interligar a área mais periférica à área ao distrito do Porto, justamente pela questão dos trabalhadores, que a gente chama ela como uma linha férrea. É justamente para a gente poder deslocar esse pessoal que usa a bicicleta mais a trabalho. E também, consequentemente, o lazer vai também ter uma malha maior, justamente por isso. No nosso terceiro livro, que é o transporte coletivo, o que a gente prioriza nele é justamente isso, é a reestruturação do sistema atual, tirando essa sobreposição de linha, que acaba fazendo com que a gente não tenha uma frequência maior e as linhas passam tudo no mesmo local. E também a integração entre os modais, principalmente com a bicicleta. Então a gente prevê, principalmente nas estações ou nos locais de parada com maior fluxo de usuários, para a gente poder ter essa integração com a bicicleta. A gente estava vendo a forma como a gente poderia fazer. A gente viu diversas cidades adotando a forma de empréstimo de bicicleta nas estações, como até mesmo tu ter um bicicletário ou um paraciclo para deixar a tua própria bicicleta e poder fazer o teu caminho maior com o transporte coletivo. E dentro do quarto caderno, a gente vai tratar também a respeito dos pontos críticos. Então a gente vê como um dos principais projetos é justamente essa abertura da Valporto, para a gente poder dar essa trafegabilidade maior, tirando um pouco de dentro do centro da cidade, dando essa continuidade também na 1º de Maio e principalmente a duplicação da Sokovski, que é aonde a gente possa, justamente já alterando hoje a área da junção, que é onde tem a principal saída da cidade também, de encontro ao nosso Balneário Cassino, e que ali está bem conturbada justamente porque a estação Junção hoje ela está mal localizada. Então, juntamente com o loteamento Junção, que é um dos maiores já feito atualmente, de programa Minha Casa Minha Vida, e mais a rodoviária que foi deslocada, que a gente fez a retirada do centro, centralizando ela mais no município como um todo, descentralizando ela do centro de Rio Grande, e fazendo com que o tráfego naquela região ficasse hoje impraticável. Então é uma das principais mudanças que a gente pode fazer justamente com a duplicação da Sokovski. A gente, depois desses 4 cadernos, a gente vai também tratar outros temas que é de suma importância, que é o plano viário, que é a questão já trata sobre a questão turística do município, dando uma ênfase maior, porque a gente é muito rico nessa parte histórica, né?
O município ele é bastante rico em relação a isso. A gente tem diversos museus, a gente tem uma história muito grande com o estado inteiro, né? A nossa Câmara de Vereadores é a primeira Câmara de Vereadores. Enfim, a gente tem um acervo histórico muito grande. Eu gostaria de buscar isso novamente. Juntamente com isso, a gente tem a reformulação da questão do plano de carga e descarga dentro do município, onde a gente faz uma reformulação, repensando todo o anel central, justamente para a gente tirar esses caminhões que hoje a gente tem dentro do centro, onde eles acabam, de certa forma, trazendo malefícios justamente no nosso patrimônio histórico e dos edifícios, né, mais antigos e tudo mais. Então a gente vai fazer também essa reformulação. E algumas outras coisinhas que também são importantes, mas que mais para frente a gente consegue comentar mais. Excelente, obrigada. Tá bem, então, obrigado, Vinícius. Não sei se o Rodrigo Tortoriello tem algum questionamento para fazer entre os convidados da live aqui nesse momento. Eu queria, assim, parabenizar o Vinícius aí pelo resumo que ele passou. Dá para ver que tem muita ação sendo tomada no sentido correto. A questão de cargas é importante, né? Às vezes a gente não consegue enxergar a carga como um elemento importante dentro da mobilidade, e é difícil, às vezes, a gente conseguir tratar esse assunto. Dependendo da geografia da cidade, do desenho do município, é difícil de tratar. Então, assim, mas estão no caminho muito bom com relação ao plano de mobilidade. Conceitualmente, é esse o caminho mesmo. E também para a Edneuma, o que eu escutei com relação à questão de modernizar a tecnologia do sistema de transporte, bilhetagem eletrônica, informação, meio de pagamento, já está preparada para os meios de pagamento mais modernos, que aqui ainda a gente está brigando, e a maioria das cidades não tem isso implantado. Então, o caminho é esse, a gente tentar facilitar ao máximo para que as pessoas possam ter acesso, né, ao transporte e à mobilidade como um todo, integrando bicicleta. Você falou, Vinícius, sobre bicicleta, e uma coisa que eu não comentei do novo normal, né, é a gente incentivar esses deslocamentos por bicicleta, porque muita gente até utilizou a primeira vez para ir ao trabalho, com medo do contato social, utilizou pela primeira vez e está aderindo ao modo bicicleta. Então, eu acho legal, né? Eu vou de bicicleta para o trabalho várias vezes, e tenho uma bicicleta dobrável. Eu estou até querendo fazer aqui, para encerrar meus comentários, eu estou querendo fazer uma aqui. Eu tenho residência no Rio de Janeiro, de vez em quando eu passo o fim de semana lá, e aí eu queria fazer o seguinte: eu saio de bicicleta do meu trabalho, pego o Transurb, vou no aeroporto, pego o aeromóvel, a minha bicicleta é dobrável, eu despacho a bicicleta como bagagem, desço no Santos Dumont, pego o VLT, pego o metrô, desço do metrô e vou de bicicleta até em casa. Eu consigo sair de Porto Alegre e chegar no Rio de Janeiro de bicicleta. Isso então, eu quero fazer. Incrível. Quero gravar esse vídeo e botar isso no meu... Vai ser um feito incrível. Fazer toda essa integração modal e mostrar como a gente, querendo, a gente consegue, e tendo oferta, obviamente, a gente consegue fazer todo esse deslocamento de forma integrada e profissional. Então, assim, é muito de exercitar esse modelo de mobilidade que a gente acredita é fundamental, até para a gente poder dar exemplo e mostrar como a gente pode mudar os nossos hábitos. Perfeito. Eu gostaria de fazer isso também, mas de Rio Grande é complicado a gente ir para Rio de Janeiro, porque a gente tem que viajar quase 400 quilômetros até Porto Alegre para pegar o avião. Mas aí você põe a bicicleta no bagageiro do ônibus, chega ali na rodoviária, você desembarca, atravessa a rua, pega o Transurb, pega o aeromóvel, pega o ônibus e pega o avião. Chegando lá no Rio de Janeiro, você usa a sua bicicleta. Que dá, a gente tem que adaptar. Maravilha. Agora a gente parte então para a parte final, né? Eu acabei sendo um pouco redundante aqui, mas nós vamos para a parte final da nossa primeira live, que são exatamente os questionamentos que foram feitos pelas pessoas que estão acompanhando aqui esse nosso projeto, o início desse nosso projeto. E a gente lembra mais uma vez que questões pontuais
devem ser feitas através do Alô Rio Grande, que é a plataforma específica, através do número 981247851. E o primeiro questionamento, né, vai justamente para o Vinícius. Vinícius, a pessoa que está acompanhando a live pergunta, né, de que maneira que o transporte coletivo pode cumprir os seus horários se nós temos a questão da ERS 734 e os congestionamentos que já são conhecidos. E eu complemento, né, dizendo que isso não é só um problema do transporte coletivo, mas de todos que em um determinado horário do dia, para sair da cidade, acabam enfrentando esse problema. De que maneira, então, que isso pode ser resolvido? É por isso que o plano de mobilidade ele trabalha como um todo. Então, uma coisa não pode ficar de fora para que todas funcionem. Justamente a gente tem o 4º livro que trata pontos críticos e aonde um dos principais objetivos é a gente fazer essa melhoria na RS. Infelizmente, a gente teve um tempo atrás tentando a municipalização para fazer o binário, que seria a RS da junção até o pórtico indo em direção ao centro e a 1º de maio vindo em direção ao balneário saída da cidade. Mas não deu certo, a gente acabou empacando justamente na Câmara de Vereadores e infelizmente a gente não pôde conseguir fazer esse projeto. Mas é válido também enfatizar que a RS ela é de autoria do Estado. Então isso acaba nos prejudicando um pouco, mas que justamente pelo nosso objetivo, que é a duplicação da Sokovski, fazer com que retire um pouco dos veículos que hoje trafegam pela RS e possam fazer o seu deslocamento através da duplicação da Sokovski, entendeu? Então isso já de alguma forma melhoraria. Ou seja, para a gente poder tratar o transporte coletivo na RS, a gente trata também o plano de mobilidade na questão do 4º caderno, que é o ponto crítico. Um andando complementa o outro, entendeu? Muito bem, essa foi a pergunta então do Anderson, que também completou exatamente com essa questão do binário, Vinícius. Então já está também respondida essa questão também. Agora nós temos um questionamento que veio através do Instagram, é isso? Também da outra plataforma que nós estamos utilizando, que é voltada a Edneumo, na condição de gerente operacional da Noiva do Mar Mobilidade. A pergunta é a seguinte, houve a realização de uma espécie de revisão das gratuidades no momento da troca do sistema de cartões? Bom, na verdade, a revisão da gratuidade não parte do recadastramento, né, e sim da legislação. O que houve é que pessoas que não tinham direito à gratuidade, né, dentro da legislação, elas não conseguem fazer o cadastramento, na verdade. Né, e o mau uso daquela gratuidade, através da fiscalização, do acompanhamento, faz com que a pessoa acabe perdendo benefícios, seguindo, é lógico, toda a legislação. Mas não houve, digamos assim, uma revisão das gratuidades. Não, até porque as gratuidades, elas são colocadas por lei, né? Não cabe à empresa, não cabe ao sistema de administração do sistema de bilhetagem eletrônica ditar as gratuidades ou não. Então, continua seguindo o que está escrito na nossa legislação aqui de Rio Grande. Uma pergunta que chega agora para o Rodrigo Tortoriello, né, que durante a fala dele, durante a explanação, já trouxe para a gente, mas a gente pede para que reforce, Rodrigo, se possível, quais seriam, então, as formas que poderiam ajudar a custear o serviço de forma a baratear o custo para o usuário e, ao mesmo tempo, trazer qualidade para o serviço? Eu acredito que as receitas extratarifárias, e aí cada cidade vai trabalhar o seu modelo, cada cidade vai trabalhar o que é possível, mas criar modelos de receitas extratarifárias, temos modelos diversos, como eu falei aqui, questão do aplicativo, não sei se é o caso de Rio Grande, mas a tarifa de congestionamento, tem cidades que utilizam a valorização imobiliária como forma de um repasse desse valor para sustentar os meios de transporte. Tem cidade que utiliza a mesma lógica, no Brasil não, estava fora do Brasil, a mesma lógica nossa aqui que foi citada da taxa do lixo, se cobra uma taxa por unidade residencial, e aí varia de acordo com
com o seu bairro e tudo, e ali tem que ver o tamanho dessa taxa para sustentar o sistema de transporte, enfim, tem várias medidas, publicidade dos veículos, os sistemas de... eu já falei do aplicativo, né? Já. Então, assim, são várias formas que a gente tem que analisar mais profundamente, mas já existem vários modelos no mundo que permitem esse tipo de contrapartida, a própria CID do combustível, a taxinha do combustível, mas aí depende do governo federal. Isenções, por exemplo, tirar o ICMS do diesel para o transporte coletivo faria com que, aqui em Porto Alegre, por exemplo, daria 3%, 4% de redução imediato no custo do transporte. Enfim, tem várias medidas. E quando a gente fala 3%, 4%, parece pouco, mas aí você vai olhar, dá 15 centavos, dá 10 centavos, dá 20 centavos, e aí isso faz a diferença no montante de um mês inteiro, né? Tem vários, mas eu não gostaria aqui de ficar sob pena de cometer algum equívoco com relação ao Rio Grande, por não ter informação, por não ter muito dado da cidade, cometer algum equívoco, falar alguma bobagem. Mas eu acho que tem que ser estudado junto à comunidade e medidas, Vinícius, que podem ser adotadas. Tem exemplos pelo mundo inteiro que a gente pode tentar copiar e propor para as nossas cidades. Chega nesse momento um questionamento para o Vinícius, né, coordenador do Plano de Mobilidade Urbana, o nosso usuário da rede social, Matheus. Ele pergunta, né, como vai ficar o diálogo com a comunidade sobre o Plano de Mobilidade Urbana, tendo em vista esse contexto de pandemia? Muito boa pergunta. Então, a gente tinha todo um cronograma repensado antes da pandemia, onde a gente dividiu a cidade em zonas e a gente ia conversar com a comunidade de perto. A gente tinha a intenção de escutar os problemas, escutar as soluções, que cada um pudesse nos falar. Mas, com a pandemia, a gente teve que repensar, reestruturar e reorganizar todo o nosso cronograma. A ideia era que a gente pudesse fazer esse diálogo junto à comunidade através das redes sociais e também das lives, que veio surgindo com o tempo. Mas, por conta do período eleitoral, a gente não pôde fazer nenhuma manifestação nas redes sociais, a gente não podia convidar o pessoal a vir. Então, esse diálogo vai acontecer assim que o período eleitoral passar. Possivelmente, a partir do dia 15 de novembro, a gente já esteja novamente nas nossas redes sociais, mostrando tudo que a gente vem fazendo e que a gente não pôde mostrar, né, agora nessa época, e também convidando para que o pessoal venha, a comunidade inteira venha dialogar, para a gente junto criar um plano de mobilidade onde a gente veja que é aquilo que a gente idealiza. Muito bem. Vinícius Pereira, né, coordenador do Plano de Mobilidade Urbana, eu aproveito para te agradecer pela disponibilidade de conversar conosco e, nesse momento, já de considerações finais, se quiser deixar alguma plataforma de contato para que quem está nos assistindo ou que vai assistir depois da veiculação dessa live possa também fazer o questionamento voltado para a área do Plano de Mobilidade Urbana. Então, eu queria primeiramente agradecer pela oportunidade. Obrigado, Rodrigo, por ter feito esse convite. Obrigado pela Rosane, por ter entrado em contato comigo e ter me orientado. Obrigado pela participação do Ednelma, pela participação do secretário Rodrigo também, por todas essas palavras, essas ideias, essas manifestações que contribuem muito também para o plano, porque um pouquinho do que hoje foi falado aqui a gente pega e joga para dentro dele para a gente conseguir ter mais um acréscimo ao plano de mobilidade. Também queria falar que as nossas redes sociais hoje do plano de mobilidade, ela está parada, tá? A gente não pôde mais fazer nenhuma publicação, mas fiquem sempre ligados que logo na sequência a gente vai novamente sair publicando as ações que a gente tem tomado, o que a gente vai fazer, o nosso cronograma também. Só ficar ligado, a gente tem a plataforma Decide, que é uma plataforma onde foi a criação do governo para que as pessoas possam interagir conosco através de enquete, perguntas, através dos nossos questionários. Temos também a nossa fanpage no Instagram da Secretaria, onde a gente tem colocado as notícias do Plano de Mobilidade, e temos o próprio site da Prefeitura também, onde as pessoas podem dialogar conosco.
temos dentro da plataforma Decide e também do Instagram e no site da própria secretaria, a gente tem um e-mail de contato, tá? Que é smmas@grupoexecutivo@gmail.com. As pessoas podem também interagir conosco através do nosso e-mail, para que a gente, de alguma forma, possa receber críticas, sugestões, e criar um diálogo cada vez melhor com a comunidade para a gente poder suprir a necessidade de cada um. Então, está aparecendo aí no vídeo, para você que está acompanhando, o e-mail é smmas@grupoexecutivo@hotmail.com. É isso, Vinícius? Não, é Gmail. Gmail.com. Gmail.com. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Exato. Eu que agradeço. Rodrigo Tortoriello, presidente do Fórum Nacional de Secretários de Mobilidade Urbana, da mesma forma, muito obrigado pela sua disponibilidade, e se tiver alguma plataforma de contato também para deixar para quem está nos acompanhando poder fazer o seu questionamento. Bom, agradecer muito, parabenizar pela iniciativa de vocês de trazer o debate de mobilidade e aberto ao público para que todos participem, para que a gente não pode tratar isso dentro de quatro paredes, né? Se eu for conversar com o Vinícius e com a Edneuma, a gente tem conceitos muito parecidos, então pregar para convertido não vale, a gente tem que conversar com gente de fora, a gente tem que trazer mais gente para dentro do nosso sistema, do nosso debate, aprender também com eles, ver o que eles têm para colaborar, e é uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, fazendo esse bate-papo. Eu posso deixar aqui na rede social, eu uso o LinkedIn, Rodrigo.Tortoriello. Aliás, acho que é Rodrigo Tortoriello tudo junto no LinkedIn. E Rodrigo Tortoriello tudo junto no Instagram. Essas duas, nem sempre, não tenho quem faça a minha rede social, sou eu mesmo que faço, então nem sempre eu consigo responder rapidamente, então às vezes eu demoro um pouquinho, mas querendo fazer contato lá, fica à vontade, a gente está às ordens, e que puder colaborar com vocês aí é um prazer. Perfeito, Rodrigo, muito obrigado. Edneuma, da mesma forma, muito obrigado pela disponibilidade e plataformas de contato. Bom, aproveitar para agradecer os participantes, ao Vinícius, ao Rodrigo também, né, por tirar um pouco do tempo para que a gente pudesse conversar um pouco, né, e que a gente possa realmente levar esse conceito, que a gente possa começar a divulgar, a cada vez mais ir compartilhando esse conceito que precisa ser revisto de mobilidade urbana. Meus contatos, na verdade, tem aí o meu e-mail, pode assinar, edneuma@noivadomar.com.br. E mais uma vez agradecer a quem conseguiu nos acompanhar aí na live, lembrar que o Rodrigo vai reforçar mais tarde aí as nossas próximas lives, e que a gente continue batendo esse papo aí sobre mobilidade urbana. E como a Edneuma disse, um agradecimento especial a você que está aí do outro lado, acompanhando, você que é leitor do Papareia News, usuário do transporte coletivo, costuma seguir as redes sociais da Noiva do Mar Mobilidade, você é essencial nesse momento para nós discutirmos e conhecermos um pouco mais da questão da mobilidade urbana, desse universo bastante complexo, como você pôde perceber. Nós teremos o próximo encontro na terça-feira, a partir das 19 horas. Hoje nós tivemos às 18h30, mas na próxima terça, dia 13/10, às 19 horas, onde nós vamos conversar com Francisco Cunha, ele que é arquiteto e urbanista. Também vamos conversar com Ellen Scott Wood e também com a Edneuma Assunção, mais uma vez trazendo informações para a gente no que diz respeito à operação do sistema de transporte coletivo aqui na cidade do Rio Grande. E claro, não esqueça de seguir as redes sociais da Noiva do Mar Mobilidade, no Facebook, no Instagram e também no site Papareia News, que você vai ficar por dentro do que está acontecendo no transporte coletivo aqui de Rio Grande. E claro, também não esqueça de acompanhar nas redes sociais da empresa todas as informações relacionadas ao protocolo do transporte seguro, que foi elaborado especialmente para que você possa ir com segurança, ir e vir com segurança utilizando o transporte coletivo. Até a próxima terça, um grande abraço e nos encontramos às 19 horas.